Olha só, tente fechar os olhos por um segundo e ouvir. Consegue escutar? Os pássaros, os galhos se quebrando. Essa é a selva. Agora pode abrir os olhos. E se essa selva não estivesse tão distante quanto a gente imagina? E se ela for, na verdade, o lugar onde a gente vive todos os dias? Hoje vamos explorar o nosso mundo moderno por um ângulo completamente diferente. Um ângulo, digamos, um pouco mais primal. Dá uma boa olhada aqui nessa imagem. Terno, gravata, óculos, uma expressão bem séria. Parece familiar, não é mesmo? Poderia ser um chefe, um colega ou até o nosso próprio reflexo no espelho antes de uma reunião importante. Mas o que será que se esconde por trás de toda essa formalidade toda? É exatamente aqui que a nossa análise começa. E se tudo isso que a gente conhece, sabe? Escritórios, trânsito, metas de vendas, redes sociais, não passar de uma grande selva de concreto? Uma arena onde as regras são outras, claro, mas os instintos são os mesmos de milhares de anos atrás. Então, vamos mergulhar de cabeça nessa ideia. Para começar a entender essa tal de selva de concreto, a gente precisa primeiro aprender a falar a língua dela. Vamos basicamente traduzir o nosso dia a dia para a linguagem da natureza. E o mais curioso é que a correspondência é quase perfeita. Olha só, o escritório é o nosso território, os colegas de trabalho são a nossa tribo, o chefe, obviamente, é o líder alfa. E a nossa carreira? Bom, essa é a nossa escalada constante para subir na árvore mais alta, para ter a melhor vista e, claro, pegar os melhores frutos. Pense bem, naquela vez que surgiu uma disputa por um projeto ou uma promoção com um colega. Aquela tensão, sabe, aquela rivalidade. No fundo, era uma luta por status dentro da tribo. Uma disputa por mais recursos, para garantir mais segurança e bem-estar. E já que estamos falando em recursos, qual é o recurso mais desejado na nossa selva de concreto, hein? Bom, vamos chamar ele pelo seu nome? Primal. Exatamente, bananas. Nessa nossa análise, bananas são o nosso dinheiro, o nosso salário. É o grande prêmio que a gente busca, o recurso que permite garantir comida, abrigo e segurança para nós e para os nossos. O despertador tocando antes do sol nascer, as horas extras, aquele esforço todo para bater as metas, tudo isso é o nosso ritual diário de caça e coleta. A presa não é mais um mamute, mas sim a oportunidade de aumentar a nossa pilha de bananas. E a lógica por trás disso tudo é de uma simplicidade brutal. Mais bananas significa mais segurança. E mais segurança, inevitavelmente, acaba levando a mais status dentro do grupo. Essa é a equação primal, que quer a gente queira ou não, move uma parte enorme das nossas ações na selva de concreto. Mas olha, essa analogia não para no escritório ou na nossa conta bancária, não. Ela vive dentro da gente, nos nossos comportamentos mais sutis. Vamos conhecer um pouco melhor o nosso primata interior. Pense um pouco. A forma como a nossa postura muda quando o chefe está por perto. Esse respeito quase instintivo pela hierarquia. Ou aquele sentimento de posse sobre a nossa mesa, o nosso lugar para estacionar. Até a conversa no café ou as curtidas nas redes sociais são a nossa versão de grooming social, sabe? Assim como os primatas se catam para manter a paz no grupo, a gente fortalece os laços da tribo com essas pequenas interações. É como diz a citação, né? No fundo, o terno e a gravata são apenas um disfarce para o primata que ainda somos. A tecnologia, a civilização, tudo isso é só uma camada bem fina por cima de instintos de milhões de anos. A gente não evoluiu para além do primata. A gente só deu a ele um smartphone e uma planilha de Excel. Ok, tudo bem. Essa perspectiva é interessante. Talvez até um pouco desconfortável. Mas a pergunta que fica é, e aí? O que a gente faz com isso? Que lições práticas a gente pode tirar dessa tal selva de concreto? Então, como sobreviver e, mais que isso, prosperar nessa selva? Vamos pensar em 3 lições. Primeiro, reconheça o jogo. Entenda as regras que não estão escritas, as regras de status e hierarquia. Segundo, escolha bem a sua tribo. A colaboração é tão vital quanto a competição. E por último, defina quais são as suas bananas. O que é realmente valioso? É dinheiro? É tempo livre? É criatividade? Saber pelo que se está lutando de verdade, isso muda tudo. E aqui tem um ponto fundamental. Entender o nosso primato interior não é uma desculpa para agir de forma impulsiva ou egoísta. Muito pelo contrário. É uma ferramenta poderosíssima de autoconhecimento. Ela nos permite entender por que sentimos e agimos de certas maneiras. E isso nos dá o poder de escolher como responder. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final.
Será que, ao reconhecer e aceitar os nossos instintos mais básicos, em vez de ficar negando eles, a gente não se torna paradoxalmente mais consciente, mais empático e, no fim das contas, mais humano? Fica aí a pergunta para a gente pensar.